Paz do Senhor, irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Para esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A iminente volta de Jesus. Entre as palavras ditas por Cristo a seus discípulos por ocasião da Páscoa, estavam as promessas de moradas celestiais e de seu retorno para buscar sua igreja. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e vos levarei comigo para que vocês estejam onde eu estiver. João capítulo 14, versículos 2 e 3. A essa promessa, os anjos acrescentam seu testemunho, e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Atos capítulo 1, versículo 11. Os apóstolos se incluíam nessas promessas. Em sua carta aos cristãos de Corinto, Paulo escreve palavras aplicáveis à igreja em todo o período da graça. Eis que vos digo um mistério: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Aqui vemos o próprio Paulo nutrindo a ideia de ele mesmo ser arrebatado a qualquer momento na volta de Cristo. Quando escreveu aos Filipenses, ele os lembrou de sua cidadania no céu. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde também esperamos nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Quando escreveu aos Colossenses, parte de seu tema era a volta de Cristo para buscar sua igreja. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Quando escreveu aos Tessalonicenses, ele os elogiou, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Paulo instruiu seu filho na fé, Timóteo, e o exortou, dizendo: Guarde este mandamento sem mácula e irrepreensível até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14. Os convertidos judeus também foram instruídos sobre isso. Ainda um pouquinho de tempo e aquele que há de vir virá, e não tardará. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Tiago, por sua vez, exortou aos santos: Sejam também pacientes e fortaleçam seus corações, pois a volta do Senhor está próxima. Tiago capítulo 5, versículo 8. João conclui o Apocalipse, fechando o cânon das Escrituras, com um brado alegre. Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus.
Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Aqui está realmente um testemunho da esperança da Igreja. É totalmente reconhecido que essas promessas preciosas foram dadas por meio dos apóstolos e profetas a toda a Igreja e por toda a sua era. Somente isso é suficiente para provar que todas as gerações durante a era da Igreja sempre consideraram a volta de Cristo como iminente. Esses escritos do Novo Testamento foram enviados para pessoas vivas, de lugares reais, para responder a problemas reais nas igrejas locais existentes, e é inegável que a geração que recebeu seus autógrafos originais acreditava no cumprimento dessas promessas em seus dias. A volta de Cristo foi tão iminente no primeiro século como é hoje, o que significa que, do ponto de vista do crente, Cristo poderia ter voltado naquela geração pelas mesmas escrituras que os salvos hoje esperam sua volta. As promessas são tão claras que os santos de todas as épocas podem crer na sua volta como iminente e receber a bênção e o conforto de sua mais bem-aventurada esperança, a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.